E aí galera, agora é hora de fazer uma pausa e se ligar nessas curiosidades sobre youtubers e famosos que têm a síndrome de Tourette. A gente já vai explicar isso pra vocês, mas logo após a vinheta. Bom, a síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância. Na maioria das vezes, os tiques são de tipos diferentes e variam no decorrer da semana ou de um mês para o outro. Algumas pessoas conseguem segurar o aparecimento do tique por alguns períodos, ao custo de muito esforço. Você pode ter uma ideia ao tentar não piscar por vários segundos, por exemplo, e perceber o alívio que sente quando finalmente pisca. Com o surgimento de alguns youtubers brasileiros que abriram o jogo e revelaram em seus vídeos que são diagnosticados com Tourette. Não é Copa do Flow, 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 aqui é a mesma igual do Flow. A síndrome tem se tornado um assunto recorrente nas redes sociais. Agora vamos ver algum desses famosos youtubers que fazem parte desse 1% da população que tem a síndrome de Tourette. Vamos começar pelo youtuber Diego Barbosa do canal Dileira. O streamer Diego Barbosa, conhecido como Dileira, possui mais de 600 mil seguidores em seu canal no YouTube, onde ele faz lives jogando. Em entrevista para o programa De Noite, Dileira revelou que começou a desenvolver os sintomas aos 6 anos de idade, porém só foi descobrir o que era aos 20 anos. Ele contou que com 15 anos ele começou a frequentar a igreja e falava palavrões dentro da igreja e disse que não conseguia se controlar, e isso devido à síndrome. Desculpa. Aí tipo assim, ele... maconha, é, pelo amor de Deus. E aí? Maconheiro sem vergonha. Aí que acontece? Eu tomava um negócio... Por causa da condição, o streamer também teve dificuldades nos seus relacionamentos. Nos amorosos, antes de conhecer a atual namorada, a Rafaela Santos, ele revelou que só duravam 3 meses seus relacionamentos, porque era o tempo que ele conseguia se segurar dos tiques. Já nas relações com amigos e parentes, Diego conta que já deixou de ser convidado para eventos. O pessoal sempre falava: rapaz, ele vai? É um lugar de família, não leva ele. Com essas situações eu pensei, não vou ficar correndo atrás e me humilhando para tentar ser inserido no meio deles, disse o Dileira. Atualmente, o youtuber é conhecido pelo seu humor nos vídeos e, segundo ele, foi através de brincadeiras que ele aprendeu a lidar com a síndrome de Tourette. Oh, você vai chorar, meu Deus! Então, ela na verdade assim, são vários... Agora vamos falar do Leandro, do canal do Psyu. Fala galera, aqui é o Psyu, tá começando mais um vídeo do meu pau. Toma, mentira, tá... Em 2019, o carioca Leandro, mais conhecido como Psyu, revelou abertamente em seu canal no YouTube que tem a síndrome de Tourette. Segundo o youtuber, ele descobriu aos 11 anos de idade em uma apresentação na igreja. Psyu disse que ainda hoje as pessoas criticam a sua postura por acharem que ele finge os tiques para brincar, e até que quase apanhou por xingar as pessoas. Recentemente, o youtuber Júlio Cocielo realizou em seu canal um encontro épico entre Dileira e Psyu. O vídeo fez muito sucesso e está com quase 8 milhões de visualizações aqui no YouTube. Pô, tem carrapato, velho, que nojo. Era o que eu tava falando, eu ponho prenda pra zoar. Os caras... A terceira pessoa é a Paola do canal Palola. E aí, gente, tudo bem? A curitibana Paola tem cerca de 200 mil inscritos em seu canal no YouTube. Em 2017, anunciou em um vídeo que tem a síndrome de Tourette. A youtuber diz que consegue controlar bastante a síndrome. Ela revela que os sinais apareceram quando ela ainda era criança, com 6 ou 7 anos de idade, e que escondeu isso dos amigos por cerca de 10 anos. Hoje ela lida melhor com sua condição e faz vídeos falando da síndrome, a fim de que as pessoas conheçam mais sobre, e como motivação para as pessoas que possuem Tourette. Eu já tive uns tiques muito piores, assim, que eu sempre falo sobre isso nas minhas lives, assim, que a Tourette, beleza, ela tem o lado ruim, tem o lado engraçado, mas tem um negócio que ela transforma a vida de todos os portadores e das pessoas que convivem ao redor. Meu, que incrível o trabalho dessas pessoas que metem a cara na câmera e falam abertamente sobre suas condições, não é mesmo? Ô, pode fazer um vídeo chamando a galera? Fala, pode fazer o que você quiser. Ai, que gostoso, Igão. Esses foram os youtubers brasileiros que estão tendo destaques por falar da síndrome de Tourette. Agora vamos conhecer 7 famosos que também foram diagnosticados. Mas antes, vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, que tem muitas curiosidades e histórias legais
legais vindo por aí e muitos assuntos variados, beleza? Agora que você fortaleceu o canal, vamos aos famosos que têm a síndrome de Tourette. David Beckham, o grande jogador de futebol, foi diagnosticado com transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, o TOC, e com a síndrome de Tourette. O jogador de futebol inglês tem mania de organização, dualidade e simetria e não poupa nem os quartos de hotel. Beckham odeia objetos em números ímpares. Sendo assim, em uma organização, ele guarda tudo para que fique somente os objetos em números pares. Ele já declarou, inclusive, que por causa do TOC, quando chega em um hotel, ele organiza todas as suas coisas em pares e guarda todos os livros e papéis em gavetas. Tim Howard, que já foi goleiro titular do Manchester United, foi diagnosticado aos 11 anos de idade com a síndrome de Tourette. Ele revela que durante os treinos e jogos tem fortes espasmos nos braços, pescoço e olhos, e geralmente são bem repentinos. Mas quando as coisas ficam sérias em frente ao gol, ele não tem mais espasmos e os músculos os obedecem, coisa que nem os médicos sabem explicar. Howard afirma que não usa remédios e acabou aprendendo a controlar a síndrome durante a adolescência. Dan Aykroyd, ator e comediante. O ator foi diagnosticado com Tourette aos 12 anos de idade. Ele tinha tiques físicos, nervosismo e fazia muitos ruídos. Isso acabou afetando o quão extrovertido ele era. Aos 14 anos de idade, ele fez uma terapia que realmente funcionou e diminuiu alguns sintomas. Ele descobriu que tinha somente no final dos anos 80, quando sua esposa insistiu para que ele procurasse um médico. Um dos sintomas do ator inclui a obsessão por fantasmas e a aplicação da lei, e revela que carregam um emblema policial com ele. Agora eu vou falar o nome de um cara que eu não sei falar, então me perdoem aí pela minha pronúncia, tá bom? Não. Mahmoud Abdul-Rauf. Eu acho que é assim que se fala. Ele é um ex-jogador da NBA. O ex-jogador revela que ainda está na luta para controlar a síndrome. O atleta desenvolveu uma obsessão pela perfeição e diz que às vezes treinava 7 horas até ouvir o barulho perfeito da bola na cesta. André Bragantini Jr., piloto da Stock Car. O brasileiro André Bragantini Jr. tem a síndrome desde os 6 anos de idade e diz que infelizmente não consegue controlar a Tourette, pois os movimentos são involuntários. Quando está nervoso, ansioso, sabe que precisa se acalmar para amenizar um pouco dos efeitos, mas mesmo assim é uma tarefa muito difícil. A concentração e o autocontrole são indispensáveis a qualquer piloto. Isso sempre foi um questionamento para ele. Como pode uma pessoa com a síndrome guiar carros tão rápidos? Não é arriscado? Segundo especialistas, as atividades que exigem concentração podem diminuir o problema. Em 2008, André foi a 5ª pessoa do Brasil a realizar a cirurgia que tinha a intenção de diminuir os espasmos. A minha síndrome é um mal que me acomete desde os 6, 7 anos de idade. A síndrome é uma deficiência que eu tenho no cérebro. Por Gilles de la Torre, me causam tremores no corpo, me causam espasmos de voz. E essa síndrome ela se desenvolveu durante a adolescência e ela teve uma estabilização na fase adulta. Billie Eilish. My name is Billie Eilish. Billie Eilish. My name is Billie Eilish. This is getting out of hand. I am Billie Eilish. A personalidade original e rebelde da cantora Billie Eilish fez com que inicialmente muitos dos seus fãs considerassem alguns dos seus comportamentos atípicos, pura brincadeira e atrevimento. Contudo, numa entrevista que não havia sido editada, tornou-se evidente que algo mais se passava com a artista. E logo, Billie revelou publicamente que sofre da síndrome de Tourette. A cantora tem 19 anos e disse que a doença é algo com que ela teve que aprender a viver. Segundo ela, todos de sua família, todos os seus amigos e todas as pessoas mais próximas sabem o que ela tem, o que caracteriza como nada de diferente. E diz que nunca falou sobre isso com ninguém porque não queria que a síndrome a definisse. Não queria que fosse como Billie Eilish, a artista com síndrome de Tourette.
Se você conhece algumas dessas personalidades e não imaginavam que elas tinham esse distúrbio, deixa aí nos comentários, beleza? O vídeo vai acabando por aqui, mas não vou te deixar na mão não. Vou deixar aqui do lado 2 vídeos caso você queira continuar assistindo os vídeos desse canal. Então obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Fui!